Estou inaugurando a segunda temporada de vídeos que denomino Em Busca de uma Linguagem Comum entre os juristas e os economistas. Sugiro partirmos de uma noção que tenha sentido igual e comum para os economistas e para os juristas, como é o caso do conceito de valor intrínseco. Eu tenho aqui uma moeda de ouro, uma peça monetária de 20 dólares de ouro de 1860. E tenho também o famoso dólar de prata de 1921, o dólar furado daquele filme Western Spaghetti, e algumas peças monetárias de prata de R$ 2.000, de 1910, do Brasil, de R$ 2.000, em que não só no anverso está escrito R$ 2.000, como também 20 gramas. Continha 20 gramas de prata. Vale a pena a gente esmiuçar um pouco em que consiste o valor intrínseco, ou melhor, o que nós pensamos que é o valor intrínseco. Da acepção monetária, o conceito valor, isto é, o conceito expresso pelo substantivo valor, surgiu apenas na Baixa Idade Média, tendo ingressado no vernáculo, no latim tardio, no século XXI, no século XI de nossa era. Dizendo de outra forma, foi nessa época que a humanidade percebeu que uma peça monetária valia e que, por essa razão, poderia ser identificada por um nome valor, por um substantivo valor. Nessa época, o conceito de valor em sentido monetário passou a ser expresso pelo vernáculo. O suporte das peças monetárias naquela época, na Baixa Idade Média, como é denominada o período da Idade Média que vai do século XI ao século XV de nossa era, esse suporte era de metal, especialmente de ouro, de prata ou de cobre. E essas peças monetárias eram cunhadas nas casas da moeda, com o valor imposto pelos soberanos em caráter de monopólio. Esse valor, principal no início, ele estava escrito nos regulamentos que o soberano editava. Depois ele passou a ser impresso na própria peça monetária cunhada pela Casa da Moeda. Eu fiz uma rápida pesquisa num esplêndido livro publicado pelo Departamento de Numismática do Museu Histórico Nacional por ocasião da celebração dos 500 anos da independência brasileira, e vi que, em relação a
moeda luso-brasileira, me pareceu que a primeira vez em que o valor imposto pelo soberano figura na própria peça monetária está numa moeda de prata, de uma peça monetária de prata, denominada Real Português Dobrado, em que aparece os algarismos romanos L3x80. Isso em 1540. Em 1587, já de uma moeda de cobre, o real, aparece o real, os 5 reais aqui, os 5 em 5 romano e 10 reais aqui em cima, uma moeda de cobre, também o X valendo, significando 10 reais. Esse valor imposto era imposto pelo soberano, no caso de Portugal, pelo rei. E o que acontece é que o rei administrava um governo, e esse governo fazia guerras com outras nações, negociava internacionalmente, geria o denominado erário público, que é o hoje chamado Tesouro Nacional, e eram governos credores e devedores de obrigações liquidáveis em dinheiro. Ou seja, ao mesmo tempo em que emitiam peças monetárias, emitiam moeda, que podiam essas peças monetárias serem apossadas pelas pessoas, os soberanos também dependiam do dinheiro que eles emitiam para poder governar. Como o valor era imposto pelos soberanos em caráter de monopólio, era muito frequente que eles usassem esse poder para modificar o valor imposto às peças monetárias, a seu bel prazer, em benefício próprio ou dos governos que eles administravam. Como as pessoas tinham se apossado dessas peças monetárias emitidas pelo soberano, elas, quando figuravam nos contratos como credoras, muitas vezes não gostavam, frequentemente não gostavam que houvesse essas alterações do valor imposto pelo soberano, achando que isso não só estaria favorecendo o soberano e o seu governo, como poderia estar prejudicando os credores em benefício dos devedores, o que ocorria nos atos e contratos de longo prazo, como eram os arrendamentos de terras, que eram por prazos de 50 anos, eram longuíssimos esses prazos, e em cujos contratos de papel estavam registrados os preços das obrigações dos devedores. Então, nesses contratos de longo prazo, a alteração do valor imposto pelo soberano era muito desagradável para os credores. Já que nós estamos buscando uma linguagem comum entre economistas e juristas,
A palavra credor, a palavra devedor e a palavra governo são também substantivos perfeitamente aceitáveis pelos juristas como pelos economistas. Então, o nosso ponto de partida para encontrar ou tentar encontrar essa linguagem comum entre os economistas e juristas em torno da moeda, que é também faz parte de um mundo monetário único, porque não há dois mundos monetários, um econômico e um jurídico. Existe um único mundo monetário. Vamos partir no próximo vídeo do conceito de valor intrínseco.